Eh, o Espírito Santo tem falado comigo essa semana sobre um tema, assim, é bem propício para o que a gente tem visto essa semana e visto nas mídias, visto na internet. E o interessante é que Deus ele fala com a gente, não só naquele momento que a gente está preparando a mensagem, mas ele começa a falar durante o dia todo de várias formas. Ele fala através da TV, através das pessoas, através da minha esposa, através do meu filho, lá no trabalho. Ele tem falado com a gente da forma que ele bem entender. E ele guia mesmo o seu servo, e ele fala muito bem como que a gente deve agir. E eu vou pedir para os amados abrir a Bíblia em Salmos 119, verso 37. Ele começa assim: Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos teus caminhos. Algo muito interessante que o Espírito Santo tem falado é sobre a distração. A distração é algo que acontece na nossa vida e a gente não pode somente falar assim: olha, é o demônio, é Satanás que tem colocado isso na minha vida, ele que tem prejudicado o meu entendimento e colocado essas vendas nos meus olhos para que eu não possa entender a palavra do Senhor. Então a gente vai estar vendo um pouco sobre essa distração, como trabalhar do inimigo na nossa vida, e se a gente deixar brecha, ele se torna eficiente e se torna claro. Como eu disse aqui em Salmos 119, para que nossos olhos sejam desviados das coisas inúteis deste mundo. É algo que é muito terrível na nossa vida e a gente sabe de cor e salteado, é sobre o pecado. O pecado tem um efeito, e a gente conhece bem, que é devastador na vida do nosso, na nossa vida. Ele chega arrebentando, ele chega dilacerando, ele chega destruindo tudo. Porém, a gente esquece de algo muito sutil, muito vagaroso, que começa a assolar na nossa vida e é algo imperceptível que a gente começa a não dar crédito. Só que ele também destrói lares, destrói muitas casas, destrói muitas famílias. E essa coisa muito sutil tem afastado muitos dos crentes do Pai. Eles têm afastado os crentes do Pai. E essa distração tem feito com que as pessoas sejam limitadas a ouvir a palavra do Senhor. Essas limitações não é algo que vem assim, abrupta, bem forte, bem avalaçadora. Essas distrações, elas vêm de uma forma que a gente não percebe e vêm de uma forma que a gente desacredita. Em Êxodo 5:3, ele deixa a gente entender sobre como essa distração começa a trabalhar na nossa vida. Ali, quando o povo pede para que eles saíssem do Egito e fosse para o deserto para adorar a Deus, o faraó ele foi usado de uma forma astúcia, inteligente. Como que ele fez? Ah, vamos colocar ali distração naquele povo, para que eles não pensem mais em adorar o seu Deus no deserto. E uma forma que ele fez, bem perspicaz, é dando trabalho àquele povo. Aqueles tijolos, quando eles faziam, era penoso aquele trabalho, era difícil, só que eles ainda tinham aquelas palhas que eram entregues lá do lado deles. Só que, de repente, com aquela artimanha do faraó do Egito, ele fez com que aqueles israelitas, eles colhessem aquelas palhas e começassem a fazer os tijolos, sendo assim um trabalho dobrado e não tendo mais como pensar em adorar a Deus. Essas coisas têm acontecido no nosso dia a dia. A nossa vida tem tomado uma proporção tão grande de distração que a gente não tem percebido
o mover ao nosso redor. A gente sabe muito bem que Satanás ele está ao nosso derredor bramando como leão e tenta nos tragar de uma forma, só que não é aquela forma que antigamente a gente via antes, demônio se manifestando, a gente não vê mais, ele está bem sutil. A gente vê, a gente via Satanás destruindo aquelas casas, destruindo lares. Agora ele está com uma artimanha diferente e eu vou falar para vocês, está fazendo com que as nossas distrações sejam grandes, seja ela no trabalho, seja ela nos afazeres de casa, seja ela como uma conquista. E essas distrações não são de todas o mal, de todas a gente consegue perceber que são bênçãos trazidas do alto para nós. Um exemplo, um carro novo é uma bênção de Deus, uma casa própria. Então Deus tem dado oportunidade para a gente para conquistar as coisas nessa terra, só que as distrações são tão grandes que a gente começa a priorizar algumas coisas que estão ao nosso redor. Aquele carro que seria para nos servir, que seria um instrumento na nossa mão, a gente começa a valorizá-lo de uma tal forma que ele começa a ser endeusado. Não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo. Deus dá algumas conquistas para a gente, só que a gente começa a tirar o nosso foco, que é colocar aquele objeto, aquela coisa, para o nosso usufruto, para que a gente seja uma bênção maior ainda nas mãos do Senhor. Algum trabalho, Deus abre a porta de um trabalho novo na sua vida? E você fala, nossa, glória a Deus, eu vou ganhar o dobro. Sim, é uma bênção na tua vida, só que estou aqui falando para você. Abre teu olho, meu irmão, abre teu olho, minha irmã, e começa a refletir nas prioridades da sua vida. O que que está tendo validade, o que que não está tendo. Aquele seu tempo que você falava assim, olha, eu não tenho tempo para isso, está sendo destrinchado, está sendo anulado aquele tempo, e as coisas de Deus estão ficando de lado. Essas coisas que a gente tanto gostaria de ter na nossa vida, que Deus tem agraciado a nós, a nossa família, nós temos esquecido de quem nos deu e por que Ele nos deu. E a gente tem feito com que essas coisas que vieram em nossas mãos para ser bênção, elas se tornassem uma distração para nos afastar de Deus. É uma coisa que a gente tem que atentar, é uma coisa que a gente tem que estar de olhos abertos para não cair nessa cilada do diabo. Ele vai fazer com que algo que é bom, que é benéfico à nossa vida, as bênçãos que são para nós, para o deleite nosso, fazer com que isto se afaste de Deus. Até mesmo um curso na faculdade, ele faz com que o seu tempo seja tão minimizado, são mínimo, são tão enxutos, tão enxugados, que a gente não tem tempo mais para falar com Deus. E isso tem atrapalhado nossa vida espiritual. Nós temos achado que essas coisas são bênçãos, e essas coisas são vindas direto do trono para nós. Só que o problema é a forma que temos administrado essas coisas e temos colocado coisas como propósitos, e não é isso que Deus quer. Deus quer que essas coisas sirvam de propósito para que alcancemos a bênção dada por nós. O problema é que quando essa distração torna uma barreira entre você e Deus, e quando essa barreira torna uma e quando essa distração torna uma barreira entre você e Deus, ela começa a ser prejudicial para que você estabeleça a tua casa junto ao reino. E essas coisas prejudiciais, elas começam a influenciar na tua casa, no seu trabalho, elas começam a trabalhar de uma forma na sua mente que essas distrações se tornam prioridade na tua vida. Essas distrações
fazem com que você crie barreiras perante Deus. Então nós temos que filtrar a nossa vida e entender o que que é certo, o que que é errado. O que que é uma conquista dada por Deus e o que que é uma conquista dada por Deus não sabendo utilizá-la. Estava eu e minha esposa ontem numa distração, eu vou falar para vocês assim, uma distração, e estava muito gostoso. Estávamos numa chácara, estávamos lá pela manhã, fizemos a leitura da palavra, louvamos a Deus durante o dia. Só que no finalzinho da tarde a gente pensou e estávamos conversando, eu falei: "Ô amor, dá uma olhadinha sobre a distração". E criamos a desculpa de não irmos cultuar a Deus, não irmos à igreja, e ficamos na chácara, louvando sim, lendo a palavra, só que foi uma desculpa. Isso é o que tem acontecido conosco, de ter feito desculpas e ter usado subterfúgios para ficar longe de Deus e agregando, falando que é uma bênção. Deus me concedeu essa viagem, Deus me concedeu isso para que eu fosse abençoado. Só que temos colocado essas viagens, temos colocado, coisas acima dos critérios das bênçãos de Deus. E isso é um problema para a nossa vida. E eu vou falar para você, meus queridos, que essas distrações, elas têm feito parte da igreja. Temos visto, as distrações, enraizada de um povo diferente. Não entendemos mais, como um culto a Deus, ele é formado. Nós temos visto pela mídia, visto pelas redes sociais, os tipos de culto que tem sido e que tem acontecido diante da nossa frente. Cultos que são, eh, vamos dizer assim, copiados do mundo, como, vamos fazer o culto do sal ungido, culto da flor vermelha, o culto do mezuzá. Nós sabemos que o culto é direcionado a louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Salvador. Só que algumas coisas começam a tirar a nossa atenção e falar assim: "Olha, temos que ganhar almas a qualquer custo", e acabamos esquecendo da essência do que é ganhar almas e consolidar essas almas na igreja. Ter uma estrutura, ter uma base, para que ela não saia e tenha algo construído, algo constituído, que enraize essa pessoa em Deus. Hoje temos, plantações, hoje temos, sementes, semeaduras em terras que a gente acha que vai florescer. Então, quando semeamos, sabemos muito bem que o Espírito Santo que vai fazer com que a semente floresça, que ela germine. Só que muitas vezes, em muitos lugares a gente tem visto que nós queremos semear e nós queremos regar e nós queremos colher. Nós queremos trazer um um funk gospel, nós queremos trazer um samba gospel, uma feijoada com Cristo, com sambas. A gente quer fazer com que o mundo entre na igreja e esse mundo venha com danças iguais às do mundo, igual a um forró do mundo, igual a um rap, igual a um reggae. Então, os moldes da nossa igreja hoje estão copiando o mundo e não o mundo está copiando a nossa igreja. Temos que atentar quanto às distrações oferecidas à nossa vida. Tem muitos aqui nessa live que vai falar: "Não, mas não é dessa forma, porque eu faço culto dessa forma e Deus tem abençoado". Eu vou falar para você, meu querido, minha querida, vamos rever nossos conceitos e procurar na palavra o que que é certo, o que que é errado, o que que eu devo, o que que eu não devo fazer.
Essa história de submeter a igreja de Cristo ao mundo está errado. Nós vimos na mídia, nos blocos carnavalescos, cristãos, né, eu vou dizer entre aspas, sambando e falando que estão ali para ganhar almas. Vamos tirar esse capuz da nossa cabeça, essa máscara de falso cristão, falso crente, e falar: eu quero ser um genuíno cristão, eu quero ser diferente. Nós esquecemos que a palavra correta é aquela que está na palavra de Deus e não aquela dita, empurrada, goela abaixo, o que devemos e o que não devemos fazer. Temos que verificar de onde vem a palavra e sim verificar mesmo, e verificar se a profecia ela é conforme a palavra de Deus. É o ledo engano quando a gente acha que pelo fato da aquela pessoa estar ministrando a palavra, que vai ser uma pela palavra vinda do alto. Quando a palavra é bem clara, quando fala que julguemos a profecia no profeta, a gente não tem feito isso, a gente tem nós estamos julgando o profeta e deixando a profecia do lado. Estão empurrando goela abaixo o que é ser cristão da forma deles. Em João 10, a gente entende muito bem, desculpa, em Lucas 10:40 diz assim: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importes que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Disse-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Muitos podem ficar chateados ou bravos comigo pelo que eu vou falar agora. Eh, mais de 20 anos eu passei numa igreja onde eu trabalhava noite e dia sem parar. Era um trabalho incansável, perdão, um trabalho cansativo, um trabalho exausto, onde a gente chegava de manhã na igreja, todo domingo era assim, ia embora depois às 18, 19 horas, passava o dia todo na igreja. Só que o problema era, quando eu chegava em casa e depois durante a semana ia trabalhar, o que que eu trazia para minha vida aquela experiência, aquele maná, aquele pão? O que que eu levava para a semana para que eu pudesse replicar aquelas mensagens? O que eu quero falar para você hoje é, se você está indo na tua igreja e você não está conseguindo meditar, não está conseguindo assimilar o que o seu pastor está falando, porque você só quer trabalhar, trabalhar e trabalhar, tem alguma coisa errada. Sente com o seu pastor e fala: Pastor, eu não estou conseguindo me enraizar, não estou conseguindo assimilar a palavra. Eu estou entrando em vazio na igreja, trabalhando, trabalhando e saindo mais vazio ainda. Eu peço que você reveja seus conceitos do que é servir a Cristo e para que servir a Cristo. A Marta, ela estava ocupada com muito serviço, e ela estava esquecendo o que que era primordial naquela mesa. E mesmo assim ainda criticava, e quantas vezes nós criticamos nossos irmãos, porque eles estão sentados, ouvindo da palavra de Deus, digerindo aquela palavra, prestando atenção, e a gente só quer trabalhar, trabalhar e criticando porque ele não me ajuda, porque não me ajuda. É uma situação que temos que rever, é uma situação que temos entender
qual é o propósito de Deus na nossa vida. A vontade do Pai da nossa vida é que seja cumprida de uma forma ou de outra, mas para que tenhamos a convicção de que temos a salvação, e essa salvação de que tenhamos a convicção que para que possamos espalhar às outras pessoas, e para que possamos espalhar as pessoas, nós temos que entender o que que é a palavra, o que que é a semeadura. O que adianta eu estar na igreja e não entender o principal objetivo, que é replicar a mensagem do Senhor àquelas pessoas. Quando eu falo para vocês sobre distração, eu falo tanto a distração no mundo quanto a distração dentro da igreja. Tem muitas vezes que abrimos as nossas Bíblias e começamos a fazer uma leitura da palavra e, de repente, aquela leitura ela se torna, no serviço, se torna num carro, se torna em várias coisas, e a gente começa a viajar. A distração é tão grande porque aquele hábito da leitura, ela começa a desaparecer da nossa vida, e isso não pode acontecer. Como eu disse para você, o mundo não pode entrar na igreja. Hoje temos aquela frase, né: "Venha para a igreja todos e continue como você está, que a igreja abriga você da forma que você está". Não é assim, meu querido, não é assim, minha querida. Venha assim como você está, mas não permaneça como você está, porque Deus, Cristo, é mudança. A mudança de vida tem que partir de você, tem que partir das pessoas que estão ao seu lado, das pessoas que estão na igreja contigo, para que seja difundido o verdadeiro evangelho. Nós começamos a minimizar as nossas palavras, a bloquear a nossa língua, por quê? Para não machucar o irmão, para não falar a verdade. Nós temos um Jesus que falava a verdade acima de tudo e o evangelho era pregado. Hoje nós queremos ver na nossa igreja quantidade e não qualidade, e não é este o caminho. Tem vários assuntos que são tabus de tocarem nesse assunto na igreja. Não existe isso. Nós que conhecemos a palavra temos que falar o que que é reto, o que que é correto, o que que é certo. A gente não deve fazer com que esses assuntos sejam tirados da nossa igreja. Deus ele tem falado muito conosco e de várias formas. Só que a gente não pode permitir essa distração, esse pecado tomar conta e enraizar na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho. Nós temos que pegar essa distração e dar um basta e falar: eu não quero uma distração na minha vida. Eu sou filho do Rei Altíssimo. Eu não quero ser como Davi, que teve aquela distração da Betsaba. Eu não quero ser como Salomão, que teve aquelas distrações com aquelas mulheres. Eu não quero ser como Sansão, que teve as suas distrações. Eu quero ter um exemplo na minha vida como Daniel, que orou, orou, orou e calou aqueles leões, não fez com que eles desse um arranhão sequer neles. Eu não quero ter distrações na minha vida para que eu, como José, fique livre daquela mulher, livre daqueles pecados, livre daqueles enganos. Então nós temos vários exemplos na vida, na Bíblia, como seguir, e alguns exemplos do que não devemos fazer, do que não devemos seguir. A Bíblia foi deixada para nós, esse livro sagrado foi deixado para nós, a palavra do Senhor foi deixada para que você entenda, compreenda o que ele tem para você. Ele tem falado com você para que você não se acovarde do que é correto, do que é certo na tua vida. Ele tem falado para você de uma forma para você não se esconder. Ele tem falado para você não ficar acanhado, para você não ficar envergonhado. Quando você tiver que falar da palavra do Senhor e ser sincero e ser correto,
conforme a palavra tem te instruído. Surgirão falsos profetas, surgirão falsas pessoas que tentarão tirar você do caminho. A palavra do Senhor é bem clara quando fala assim: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu venho para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou bom pastor da vida pelas ovelhas. Diferente do que a gente acha nesse texto aqui, eu vou falar que Satanás ele também veio somente para roubar, matar e destruir. Só que especificamente esse texto, ele não está falando sobre o diabo, sobre Satanás. Ele está falando sobre as falsas doutrinas, sobre os falsos profetas, sobre aqueles falsos que estão tentando tirar você do caminho do bom pastor. O ladrão não é o diabo, embora Satanás tenha um papel de assolador neste texto. O texto está falando de falsos pastores que dispersavam o rebanho do Senhor com suas falsas doutrinas. Então a gente tem que discernir quem é e quem não é esse falso pastor que o Senhor Jesus tanto nos alertou. Esses falsos pastores, essas falsas testemunhas, essas doutrinas que têm tentado enraizar no nosso meio, elas têm que ser anuladas, têm que ser retiradas. Em Romanos 12 fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não é o mundo que tem que chegar, enraizar em você, mas sim você fazer a tua parte no mundo e difundir a palavra do reino. Você tem que ir ao mundo e falar que você é um imitador de Cristo, que você é diferente, você pode fazer e acontecer porque você tem propriedade de falar do nome do Senhor Jesus Cristo. Em Colossenses 3 fala assim, portanto, já que vocês se ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Colossenses capítulo 3. Não tratemos mais e não agimos mais como meninos, pois não somos meninos. Se você é um conhecedor da palavra, haja como conhecedor da palavra. Não deixe com que esses falsos profetas falem o que ele bem entender para você. Não deixe que essas pessoas falem com você da forma que eles quiserem, implante e na tua cabeça, no teu coração, o que eles querem. Quando eles tentarem fazer com que você entenda o pensamento deles, com base bíblica, você estudando, mostre para eles que o que está em você é maior que eles, maior que tudo. Você foi feito para servir o Senhor, servir o reino. Quando nós submetemos as coisas mundanas, nós nos tornamos do mundo. Quando nós colocamos o mundo dentro da nossa casa, fazemos com que o mundo se torne a nossa casa e a nossa casa o mundo. Quando tapamos nosso ouvido na nossa igreja para as coisas reais, as coisas que têm que ser faladas, e quando tapamos e não deixamos de falar o que Cristo quer que falemos, nós estamos no engano também. Não podemos deixar com que o inimigo vença essa batalha colocando coisas vãs no nosso ouvido ou na nossa boca. Nós somos a luz do mundo, nós somos diferente. Nós somos o sal da terra, para que essa terra seja transformada por você, que é filho do Altíssimo.
Você é um instrumento nas mãos do Senhor. Você é um vaso nas mãos do Senhor que deve ser refeito e esmiuçado. Nosso Senhor Jesus Cristo quer que você fale também o não. O não às coisas erradas, o não ao aborto. Ah, mas eu vou arrumar briga com isto. Ou você se posicione, ou você sai fora. Ou você é, ou você não é. Não adianta você falar: "Ah, não, eu sou morninho, eu sou de um lado e sou do outro". Não adianta, ou você é um cristão, ou você não é um cristão. Ou você tem atitudes de cristão, ou atitudes do mundo. Não há meio termo. Ou você aceita as coisas de Deus e rejeita as coisas do mundo, ou vai direto para o mundo, essa é a realidade. Não há meio termo. Se você é conhecedor da palavra, não tem como a gente esconder o que que é certo, o que que é errado. Não devemos esconder a nossa voz, não devemos esconder o que flui no nosso coração. Deus, ele fala com a gente através da palavra, e a palavra viva, a palavra eficaz. Ele quer que a palavra dele seja brotada, seja fluída da nossa boca e contagie as pessoas ao nosso redor pelo nosso testemunho, pelo nosso modo de agir. Ele quer que você contagie as pessoas pelas suas palavras de fé, pela sua palavra de esperança, pela sua palavra de gratidão. Quando da nossa boca começa a fluir palavras de maldição, palavras de baixo calão, palavras grotescas, a gente começa a semelhar ao mundo, e não é isso que o Senhor Deus quer de você. Ele quer que você seja diferente e assemelhe a Ele. Quando eu falei para você que somos filhos do Altíssimo e trabalhamos conforme a vontade dEle, é isso que Ele quer de você, para que sejamos o exemplo de Cristo, sejamos imitadores de Cristo. E quando nós somos imitadores de Cristo, somos parecidos com os mesmos atos, os mesmos gestos, a mesma forma de pronúncia. Ele não quer que da sua boca saia palavras feias e palavras bonitas, palavras torpes e palavras de sabedoria. Ele não quer que das suas atitudes palavras, sejam atitudes que comprometam o evangelho e atitudes que levam o evangelho, ou é ou não é. Deus ainda tem muito para falar conosco, o Senhor Jesus Cristo, ele ainda tem muito para falar conosco nessa live. Eu peço que você abra o teu coração e reflita um pouquinho de ser ou não ser um cristão ou não ser um cristão. Posicionamento, ou você é ou não é, não deixe o mundo entrar em você. Entre você no mundo e faça a diferença. Não seja um no mundo, seja diferente. Assim como Jesus andava com todos, seja prostituta, seja cobradores de impostos, ele andava com todos, mas ele não era de todos, ele não era um deles. Da mesma forma, você ande e não seja como um deles. Seja a luz daquele povo, a luz para o mundo. É isso que ele quer de você. Amém? Essa é a palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração. Eu espero que você tenha refletido do que é, o que não é. Muitas vezes o Senhor Deus, ele usa a gente para a gente falar coisas que a gente quer ouvir, mas muitas coisas ele fala coisas que a gente precisa ouvir, né? Ele tem falado ao meu coração coisas que eu preciso ouvir. E eu espero que o Espírito Santo continue trabalhando no teu coração e envie a você coisas, palavras que você precisa ouvir, assim como ele tem feito comigo. Amém?